O que seria a pregação da palavra de Deus? O que seria pregar o evangelho, né? Anunciar essa palavra que nos alcança, nos transforma. Essa palavra que o salmista diz no Salmo 119, verso 105, que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Eu tenho um louvor que eu gosto muito que diz que esta palavra, ela nos tira das trevas e nos leva à luz, né? Que palavra seria essa e o que seria pregar essa palavra? Olha, o que é pregar a palavra? Quando você vai olhar, por exemplo, dentro do contexto bíblico e desde o Antigo Testamento, eu vou achar, por exemplo, Josué. Quem sabe Josué é a primeira referência bíblica que a gente vai achar, a partir do capítulo 1, versículo número 7 e 8, dizendo: medita no livro da lei dia e noite. Né? Então, a primeira referência que a gente vai ter sobre a questão do meditar no texto sagrado, quem sabe seja ali por Josué, mais ou menos. Porque uma vez que Moisés era o escritor do Pentateuco, antes eu tenho uma lei oral sendo passada. A partir de Josué, a partir de Moisés, eu tenho agora a tradição escrita. E ali já vem uma obrigação de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Só que para Josué era muito mais simples, Abner, porque Josué está incluso na cultura. Então, na hora que Moisés vai falar sobre qualquer outra coisa, para ele é muito simples, ele está falando do dia a dia dele. Quando a gente vai olhar para a nossa época, a gente tem uma questão que se chama um tempo cultural muito grande a respeito. Né? E aí a gente também tem uma questão de a gente estar ministrando hoje Jesus. Hoje nós, no Novo Testamento, eu acredito que quando Jesus falou que bem-aventurados somos nós, porque nós vimos coisas que os antigos queriam ver e eles não viram, eu acho que seja isso. Hoje a gente consegue olhar para o contexto bíblico por inteiro, de Gênesis a Apocalipse, a gente entende o plano da salvação. Quem sabe Josué não conseguia compreender isso. Quem sabe os antigos não conseguiam ter essa compreensão completa a respeito do que seria isso. Então, pregar a palavra, para mim, é basicamente você pegar o que Deus falou. Eu gosto muito do que Hernandes Dias Lopes fala. Ele fala assim, pregar a palavra é ler texto, explicar o texto e aplicar o texto. Glória a Deus. Fugiu disso é testemunho, é outra coisa. Então, pregar a palavra é ler texto, explicar o texto, explicar seu tempo, a sua cultura, o que estava escrito, qual é o contexto e aplicar. Aí a gente talvez não consiga entrar em profundidade, mas a gente está falando de hermenêutica e exegese. Né? Exegese é para você entender quem falou, como falou, por que falou, para quem falou, e a hermenêutica para falar assim, ok, já entendi quem falou, por que falou, quando falou, agora a questão é o que eu tenho a ver com isso? Como aplicar, né? Como isso mexe com a minha vida nos dias de hoje. E a pregação da palavra ela é tão importante, mas tão importante. Eu gosto muito quando Jesus estava ensinando os discípulos sobre a questão da humildade, e ele começa a lavar os pés, ele chama os seus discípulos, coloca a toalhinha nas costas, e ele vai lavar os pés dos discípulos, e aí ele vai lavar o pé de Pedro, e Pedro fala assim, não, Senhor, eu não. O que é isso? Eu sou servo. Aí Jesus fala para ele, não, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele fala assim, não, então pode dar banho, capricha aqui, né? Aí Jesus olha para ele e fala assim, você não precisa mais ser lavado por inteiro, porque você já está limpo pela palavra. Glória a Deus. Que eu tenho falado. Então, assim, a palavra de Deus ela é a única coisa que tem o poder, literalmente, de limpar a gente, de transformar a nossa vida. É a palavra de Deus que, ela, de fato, ela bate com o coração duro, quebra aquele coração e estabelece a vontade de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é como uma flecha. E aí é interessante, porque você pode ouvir muita coisa. Aquilo pode mexer com o seu sentimento, pode mexer com a sua questão sentimental naquele momento. Mas a palavra de Deus, quando ela vem direcionada pelo Espírito Santo, ela vem como uma flecha. Depois que ela atinge o seu coração, você já não consegue pensar em outra coisa. Verdade. Aquilo te tira do prumo, aquilo te tira da sua situação. Você parece que o resto perdeu o sentido, ficou preto e branco. E só aquilo faz sentido para você. Então, a palavra, pregar a palavra primeiro uma honra. Os anjos queriam pregar e foi dado a nós essa oportunidade e assim, é algo poderoso. E como pregar é a grande questão, né? Sim. A gente não prega só do púlpito. Não, a gente disse isso anteriormente. A gente prega com a vida. A gente prega.